Olá, pessoal, boa tarde. Retornamos aqui à segunda parte, né, do nosso segundo dia do Forinter. Peço que vocês, na verdade, já tivemos aqui a presença do professor Luiz Paz e do professor Arthur Cristóvão, né? E agora, nesse segundo momento, eu vou convidar o professor Luque para voltar aqui e apresentar a nossa próxima convidada, que é a professora Rossana. Antes disso, eu peço que vocês não esqueçam de escrever o nome de vocês no chat, diretamente aqui no YouTube, que é para a gente poder registrar a presença de vocês para a emissão de certificado. Boa tarde, professor Luque. Retornamos. Boa tarde, Isis. Muito obrigado. Eu gostaria, então, de apresentar a nossa convidada dessa segunda parte, dessa segunda sessão do segundo dia do Forinter. E nós temos a honra e a enorme satisfação de apresentar a professora doutora Rosana Valéria de Souza e Silva. A professora Rosana, ela é diretora executiva do Grupo Coimbra, de Universidades Brasileiras, né? Ela é doutora em Educação pela Unicamp e também professora aposentada da Universidade de Brasília. E desde 2008, ela ocupa o importante cargo de diretora executiva do Grupo Coimbra. A professora Rosana, ela trabalha há quase 20 anos no setor de cooperação internacional universitária e internacionalização do ensino superior, tendo sido também consultora da Organização dos Estados Americanos para esta temática. O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras é uma associação composta por uma rede de aproximadamente 80 instituições brasileiras de educação superior, fundada em 2008. E a missão do Grupo Coimbra é promover relações acadêmicas, científicas e culturais entre as suas instituições associadas e parceiros internacionais, mediante a realização de programas, projetos e ações de cooperação internacional, bilateral e multilateral. A Universidade Rural tem participado ativamente das atividades programadas pelo Grupo Coimbra, principalmente no relacionado a alguns editais como ProAfri, né, para a vinda de professores de Moçambique para fazer pós-doutorado na nossa instituição, e nos programas muito bem conhecidos pelos ruralinos, que é o BRAMEX, são o BRAMEX, o BRACOL e o PAEC-OEA, né, para pós-graduação. Tenho, então, a enorme satisfação de apresentar a professora Rosana e passar a palavra para ela. Professora Rosana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, todos conseguem me ver e ouvir bem? Bem, muito obrigada. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Luque, ao reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agradecer a todos os organizadores, né, do evento por essa oportunidade de poder, né, com os senhores e senhoras, né, participar desse importante evento que se faz ainda mais essencial nesse momento de pandemia, onde todos estamos trabalhando à distância, tentando manter viva a chama da internacionalização desse. Pessoal, vamos aguardar, aparentemente, alguns problemas técnicos, mas quem sabe é momento, né, para fazer uma reflexão sobre as apresentações anteriores, e é muito interessante avaliar nessa perspectiva a relação que tem a Rural com Portugal, né? Interessante a questão da dupla diplomação, como há particularidades entre as instituições, tá?
e nós temos a tendência, pelo que eu já conversei com muitos interessados, a ter a achar que tudo é igual. Então, há particularidades e certamente um processo como, por exemplo, de dupla diplomação, ele obedece a um interesse recíproco, né? Então, uma atividade de mobilidade, a priori, ela está restrita a um período ou 2 períodos letivos, né? Agora, se a partir dessa experiência o estudante entende que é interessante para ele uma dupla diplomação, então aí tem que ser começada uma outra fase, tá? Onde as disciplinas cursadas na mobilidade internacional talvez possam ser aproveitadas. Então, mas não há uma regra, tudo depende das instituições e tudo depende da reciprocidade de interesses científicos e tecnológicos. Então, vamos sempre aprofundar as nossas relações com essas instituições e vai depender muito das iniciativas do próprio curso de graduação da nossa universidade para estabelecer acordos que permitam a dupla diplomação. A dupla diplomação, eu tenho esse sentimento, ela abrirá caminhos muito largos para a internacionalização da rural. Então, temos que perseverar e temos que persistir nessa política. Vou verificar como que está a conexão da professora Rosana. Bem, pessoal, vamos continuar então com a apresentação da doutora Rosana. Doutora Rosana, fique à vontade, por favor. Eu peço desculpas aí pelo ocorrido, a internet caiu e não voltou ainda, então estou usando o 4G e a nossa assistente Giovana vai fazer a apresentação, tá bem? Perfeito. Então, Giovana, você já conseguiu entrar? Giovana? Tentando entrar, e enquanto ela entra, então eu vou dar continuidade sem os slides. Fique à vontade. Talvez, né, coisas dessa tecnologia aí, dessa nossa necessidade de se adaptar a esses novos tempos, né? Nem diria de um novo normal, mas de um tempo em que nós não estávamos preparados para muitas coisas, né? Não somente nós, né, os seres humanos, mas a própria tecnologia, que finalmente não está tão avançada quanto nós imaginamos, né? Nós participamos dessas conferências e com o mundo inteiro, e esses problemas técnicos tendem a acontecer sempre. Então, mil desculpas. Bem, enquanto a nossa assistente Giovana consegue fazer a apresentação dos slides, mostrar os slides, eu vou falar um pouco sobre o que é o Grupo Coimbra, como o professor Lucas já informou. O Grupo Coimbra é uma associação, né, de universidades que é formada atualmente por 88 universidades. Foi criado no ano de 2008, então é uma associação nova, né, jovem, tem 12 anos, mas, entretanto, é considerada como uma das associações mais ativas no mundo, né, considerando todas as associações de universidades que existem. Essa análise, né, ela é feita por organismos internacionais, pelos nossos próprios interlocutores nos 5 continentes, e isso nos dá muita alegria, né, de saber que nós desenvolvemos essa parceria com instituições dos mais distintos países e que isso tem trazido bons resultados nesses 12 anos de trabalho. Os nossos parceiros principais
são organismos internacionais, né, como a Unesco, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização dos Estados Americanos, associações de universidades, então outras associações de universidades. Nós temos parceria com associações em muitas partes do mundo, e isso é muito importante, porque o trabalho entre universidades ele já rende um produto, né, ele nos dá um resultado muito positivo, né, a cooperação bilateral. Entretanto, quando você coopera com um grupo, com outro grupo de universidades, então isso dá muito mais agilidade, envolve um maior número de pessoas e, enfim, isso contribui muito para que a cooperação ela se intensifique. Nós também procuramos, de fato, trabalhar com o conceito de cooperação. Então, a cooperação implica, né, que os dois parceiros, né, seja uma associação, um organismo internacional, outra instituição, que elas, de fato, contribuam mutuamente. Então, mostrem, né, aquilo que a instituição tem de melhor a apresentar, ou as suas instituições têm de melhor apresentar, e aprenda também com o outro. Então, o sentido de cooperação não é algo unilateral, né, mas sim é algo que exige, né, a reciprocidade. Essa reciprocidade, entretanto, ela não é linear. Não significa que, se, por exemplo, você participa de um programa com 2 estudantes, a outra instituição obrigatoriamente vai participar também com 2 estudantes. Então, algumas vezes você participa de um programa com 2 estudantes e a outra instituição com 2 professores, ou com um professor, dependendo do programa. Às vezes você coopera em um programa e em outro é a outra instituição que está enviando ou recebendo professores e pesquisadores. Mas, de fato, é muito importante esse entendimento, né? Recentemente, inclusive, escrevi sobre isso num ensaio para uma revista de uma associação euroasiática, em que eu procuro mostrar a importância desse próprio conceito, né, de cooperação. Professora Rosana, desculpe a interrupção. A Giovana já está presente. Parece que ela já está pronta para mostrar, né, o material. Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, professora. Giovana, pode, então, começar a apresentar, por favor? Pode passar para o modo apresentação, Giovana. Isso. Então, aí pode passar, que eu já falei sobre essa parte. Isso. Então, a nossa missão, né, principal é o desenvolvimento da cooperação internacional, né, universitária, entre as nossas universidades e os nossos parceiros internacionais. Pode passar, Giovana. Nós temos as nossas instituições distribuídas em todas as regiões do Brasil. Então, eu sempre gosto de mostrar esse mapa para poder ter uma dimensão, né, de por que o Grupo Coimbra se tornou tão forte. Pelas suas instituições, né? Porque são grandes instituições, tradicionais instituições, ou instituições mais novas, localizadas em todo o território nacional. Então, isso chama muita atenção dos nossos parceiros. Pode passar, Giovana, por favor? A nossa associação é formada essencialmente por reitores. Claro, tem toda uma participação de um grande número de pessoas, professores, pró-reitores, diretores de relações internacionais, mas quem responde, né, pela associação são os reitores. Então, aí nós temos, né, uma diretoria, né, atualmente a reitora a presidente é a reitora da UNB, a reitora Márcia, e o primeiro vice-presidente é da Unesp. Como nós temos 3 categorias de universidades, né, federais, estaduais e comunitárias, sempre a diretoria está representada por reitores desses 3 segmentos. Então, pelas comunitárias, nós temos aí o reitor Evilásio, né, da PUC Rio Grande do Sul, temos outra reitora também como vice-presidente, a reitora Margarida, do Acre. Isso também é importante mostrar que na diretoria se procura fazer uma distribuição não só pelas categorias de universidades, mas pelas regiões também. Pode passar, Giovana.
Aí nós temos um conselho fiscal, que também é formado por reitores, pode passar. Pode passar, então, de todas as regiões. Então, eu estava falando sobre quem são nossos principais parceiros e apoiadores, né? Pode passar, Giovana? Então, aqui, os principais são as redes de universidades, né? Os organismos internacionais, órgãos governamentais. Nós temos muita parceria com ministérios, Ministério da Educação, de Cuba, por exemplo, de Moçambique, da Itália, de vários países, né, com os quais nós nos relacionamos. Então, na Suriname, e assim vai. Então, aqui nós temos os nossos parceiros no Brasil. Essa é uma associação sem fins de lucro, né? E é uma associação da sociedade civil. Entretanto, nós trabalhamos junto com o governo em muitos programas, né, de apoio à cooperação internacional, né, para as nossas universidades, e muitas vezes até envolvendo universidades que não são parte do Grupo Coimbra. Nós também discutimos as políticas de apoio a essas instituições. Por favor, Giovana. Então, aqui também é possível ver o... Aqui. Outro problema técnico, só um minuto, por favor. Giovana? Isso. Então, aqui mostrava os nossos parceiros e apoiadores. Aí, na América do Norte, nós temos parceiros nos 5 continentes, né? E com eles nós desenvolvemos muitos programas e projetos. Eu vou, a pedido do professor Luque, me focar principalmente nos programas da América Latina. Então, aqui na América do Sul, nós temos muitos parceiros, na América do Norte, pode passar, Giovana? Na Europa, então, são vários países na Europa com os quais nós desenvolvemos inúmeros programas. Pode avançar. Ainda Europa. Próxima. Na África, né, nós temos muitos parceiros e importantes programas, como o que já foi citado pelo professor Luque, né, o PROAFRI, tem um objetivo bem claro de apoiar a formação de professores universitários dos países africanos. Esse ano, o primeiro grupo de estudantes, de professores que estavam realizando mestrado, eles, alguns já concluíram seus estudos. Nós vamos abrir agora um novo edital para início no ano de 2021. Por favor. Mas vejam que são uma diversidade de países muito grande. Aqui na Ásia também nós temos uma forte parceria com instituições no Japão, muitas instituições na China. Pode passar? Na Turquia, muitas instituições na Turquia, no Cazaquistão. Líbano, também temos uma forte cooperação, inclusive vamos oferecer agora no mês de novembro um curso sobre o Líbano. Jordânia, Brunei, pode avançar. Na Oceania, pode passar. E aí, eu vou passar bem rapidamente para que os senhores e senhoras tenham uma ideia assim, do todo, alguns programas e projetos que nós desenvolvemos. Nós retiramos todos os da América Latina, que serão o próximo ponto, farão parte do próximo ponto. Então, aqui nós temos esse programa que é com a Itália, pode passar. Esse com Brunei, com a Universidade de Brunei Darussalam, por favor. Nós temos esse programa que eu já falei, que é o programa PROAF, né, que ele se inicia com Moçambique, mas ele é aberto para todos os países africanos. Os próximos editais, a partir do 3º edital, provavelmente, já estarão incluídos. Nós temos esse... Pode passar? Vejam, como eu havia falado anteriormente, né? Pode voltar, por favor, esse slide, Giovana. Eu vou, como são muitos programas, eu vou falar muito rapidamente, mas eu chamo a atenção para esse aspecto. O parceiro internacional e o apoio dos órgãos governamentais, né, brasileiros. Sempre nós temos o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por intermédio da Divisão de Temas Educacionais em Língua Portuguesa, atualmente se chama DELP.
Por favor, Giovana. Aí mostra, por exemplo, outra característica dos nossos programas é tentar envolver todas as nossas universidades para tentar não permitir que haja uma concentração, de sempre uma repetição nas mesmas universidades e nas mesmas regiões. Então, esse é um exemplo aí do PROAFRE, que tem estudantes em todas as regiões do Brasil, que são professores universitários. Pode passar, e são dados estatísticos, né, do PROAFRE. Outro programa que nós temos desse no âmbito geral, né, é um programa voltado para doutorado e pesquisa, né, com instituições da Europa, que é chamado BEADOC. Por favor, Giovana. Pode passar. Ele é voltado para pesquisadores, estudantes de doutorado das instituições europeias, do Coimbra Grupo Europeu e das nossas universidades. Além disso, nós desenvolvemos uma ação que é chamada de Seminário Temático Internacional. Então, nós realizamos vários seminários, são pesquisadores de alto nível, envolvem as nossas instituições, embaixadas, conselhos de pesquisa dos países parceiros, etc. Então, esse é um exemplo de um deles, realizado com a Turquia. Pode passar. Esse é um outro realizado com a Lund University da Suécia, né, com apoio do CNPq, Federal do ABC, Federal do Rio Grande do Norte, já se envolveram nesse. Esse aí é um programa com a Universidade de Brunei, Universidade de Bruxelas. Pode passar. Esse é o de Lund University. Realizamos também muitos cursos, esses foram alguns cursos desenvolvidos aqui em Brasília, sobre formação de competências para a cooperação internacional universitária. Agora, no mês de novembro, nós vamos, no final de novembro, realizar um curso também que seria presencial com a Universidade de Bruxelas, de Genebra. Vamos falar sobre ele, pode passar. Então, aí são vários cursos. Esse foi um curso envolvendo professores da área de medicina da Turquia, que estiveram no Brasil, na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, depois no Rio Grande do Norte, um grupo de estudantes e professores da Universidade de Istambul. Por favor. Esse é o curso que será realizado em parceria com a Universidade de Genebra, que envolve várias instituições. Pode passar, Giovana. Pode passar. E aí são outros cursos também. Pode avançar, Giovana. Vários outros cursos que já foram desenvolvidos. Além disso, nós realizamos muitas missões acadêmicas, né, com pesquisadores, com reitores, missões exploratórias, missões para definir áreas específicas de pesquisa. Então, uma delas foi a missão para o Líbano. Por favor. Por favor. Esse é um outro programa, um programa chamado Valofran. Por favor. Pode passar esses, 2018. Pode passar, Giovana. Essa é uma outra missão prospectiva à China. Pode passar. Encontro de reitores também é uma atividade que está sempre presente na nossa agenda. Já realizamos encontro de reitores com Líbano, com México, com Itália, com Portugal, com vários países. Por favor. Pode passar. Aí, participação em feiras internacionais. Nós realizamos também o workshop, esse é um workshop em parceria com Manchester University. Pode passar, por favor. Simpósios de internacionalização universitária também, pode passar. Pode avançar. Nós também temos, todo ano, nossa Assembleia, né, Geral, que é realizada tanto no Brasil como fora do Brasil. Fora do Brasil, nós já realizamos na Universidade de Parma, na Universidade de Manchester, já realizamos na Hungria, e o próximo será na UNAM, no México, o ano que vem. Esperamos que tudo esteja já normalizado para que nós possamos fazer o evento presencial. Esse aí foi o último evento realizado em Manaus. Pode avançar.
Isso aqui algumas atividades já realizadas em 2020, conferência que nós participamos em Istambul no início do ano, série de webinars, aí já pegamos o período da pandemia, com muitos parceiros de diferentes países. Pode avançar. Curso de introdução à cultura chinesa, né, voltado para estudantes de graduação, então são 2 cursos, pode passar. Esse aí está ainda valendo, está em curso. Esse outro é um curso intensivo de cultura chinesa, cuja abertura foi na última segunda-feira, e é voltado para professores, gestores, técnicos administrativos e estudantes de pós-graduação das nossas instituições. Por favor. Esse é o curso que vai ocorrer em Genebra, que é o curso de formação de líderes em cooperação internacional universitária. Pode avançar. E aí vamos mostrar os nossos parceiros e apoiadores na América Latina, especificamente. Quais são eles? Aqui é possível observar, né, que na América do Norte, né, nós temos uma forte parceria com o México, então aí dá para ver todas essas instituições são instituições, né, do México ou localizadas no México. Uma delas é a UDUAL, por exemplo, que é uma associação de universidades, né, União para o Desenvolvimento das Universidades da América Latina e do Caribe, mas a UNAM, todas as grandes instituições mexicanas, o governo do México, né, por intermédio, por exemplo, do CONACYT, que é o correspondente da nossa CAPES e CNPq, por favor. Ainda na América do Sul, aí todos aqui em vermelhinho, que são os países da América Latina, com os quais nós temos parceria. Vamos passar. Chile, Equador, Argentina, todos os países da América Latina, Uruguai, Venezuela, Peru, pode passar. Na América Central e Caribe também, né? Também no âmbito da América Latina, esses países, Nicarágua, Panamá, Jamaica não, República Dominicana, Cuba, Honduras e Costa Rica. E quais são os projetos e programas que nós desenvolvemos com a América Latina? Então, nós entramos aí agora nesse segundo ponto, né, depois dessa visão geral sobre as atividades que nós realizamos com outros países fora do âmbito da América Latina e Caribe. Um deles, né, do qual a UFRJ participa, é o BRAMEX. Então, esse programa, vejam que também uma outra característica dos nossos programas é que eles têm sustentabilidade, eles se desenvolvem por muito tempo. Não são programas de uma edição, geralmente são programas que têm continuidade. Esse é um programa muito forte, é o programa de mobilidade na graduação, né? Ele foi criado desde 2011, então ele já está na 9ª edição, ele beneficiou já um número muito grande de estudantes. Pode passar, Giovana. Aqui nós temos, no mesmo modelo do BRAMEX, nós temos o BRACOL, que é o programa com a Colômbia, é um programa também de mobilidade de graduação. Vejam aí, olha, ele foi lançado depois do México, ele já beneficiou, né, participou dessa mobilidade, 1.668 estudantes, né, do BRACOL. O BRAMEX também tem um número alto. Volte, por favor, no do BRAMEX, Giovana. Então, aqui eu não tenho o número nesse slide. 1.001 estudantes. 1.001 estudantes já participaram do BRAMEX. Então, esse programa, né, como os gestores aí da UFRJ conhecem, então, o estudante ele vai para o país, quem recebe fica responsável por hospedagem, alimentação, e quem envia se responsabiliza por passagem, seguro. Isso também pode ficar sob a responsabilidade do estudante, e cada instituição pode administrar isso internamente. O BRAMEX, por exemplo, pelo governo do México, não só o BRAMEX, mas os demais programas que nós temos com o México, faz com que o Grupo Coimbra seja reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores do México como a maior e mais forte cooperação formal que o México tem no âmbito da educação superior. Então, o Grupo Coimbra é citado em inúmeras reuniões, né, da chancelaria, né, de México e Brasil, dos ministros de Relações Exteriores, isso consta nas atas, e mostrando a importância que tem esse trabalho que nós desenvolvemos.
O mesmo que nós fizemos com o México, passamos a realizar com a Colômbia. Então, não só esse programa, mas vários outros, como poderão ser vistos posteriormente. Pode avançar, Giovana? Bracol, como eu falei. Aqui é um outro programa muito conhecido, como o professor Luque destacou no início, é o programa Bolsas Brasil. Ele é muito conhecido como PAEC, PAEC OEA GCUB, mas esse nome foi alterado em função de uma solicitação das próprias universidades brasileiras para dar o destaque, né, de que as nossas universidades oferecem essas bolsas. É uma forte parceria com a Organização dos Estados Americanos, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e vejam os números, né, são muito altos, né, são 9 edições. Nós já vamos agora publicar na próxima semana, fazer a consulta de vagas da 10ª edição desse programa. Então, vejam, o Grupo Coimbra tem 12 anos, né? E tem programas com 10 edições. Então, vejam, quase 4.000 estudantes, né, beneficiados, e um programa que começou em 2011. Por favor. Então, aqui tem as explicações sobre o que é esse programa. As nossas universidades oferecem bolsas, a OEA oferece um subsídio de instalação para os primeiros classificados, 150 primeiros classificados. A Organização Pan-Americana de Saúde faz toda uma classificação e acompanhamento de todos os estudantes que vêm e que são da área de saúde e acompanham esses estudantes, né, para ver a inserção deles na região em que eles vão trabalhar posteriormente, quando concluem seus estudos. É um programa que envolve grandes números, né? Cada universidade tem 2 coordenadores, coordenador institucional, vice-coordenador. O diretor de Relações Internacionais assume um papel assim fundamental, o pró-reitor de pós-graduação, o reitor, enfim, são muitas pessoas envolvidas, né? Na OEA, no Brasil, na UPAS, e, por isso, esse programa é considerado pela OEA como o maior programa de bolsas e o mais forte programa de bolsas para a formação de mestres e doutores da região, de toda a história da OEA. E como todos sabem, a OEA tem uma tradição muito forte, né, com seus programas de bolsa, mas de inúmeras vezes já foi destacado no Conselho Interamericano de Desenvolvimento a importância do programa Bolsas Brasil, né, o que ele representa. Então, vejam, não é pouca coisa formar quase 4.000 jovens, né, nesse período, né, tão pequeno, para que eles possam atuar na nossa região, ajudar a resolver os problemas, né, sociais, produzir pesquisa científica, né, fortalecer as instituições às quais eles se vinculam, não somente as universidades, mas em diferentes outros setores da sociedade. Então, por isso, esse programa tem um destaque, realmente o nosso maior programa é o programa Bolsas Brasil. Por favor, Giovana. Aqui são algumas explicações, né? Esse programa, como eu falei, ele tem como objetivo principalmente o fortalecimento, né, da cooperação nas Américas, né? O desenvolvimento, né, de links mais fortes, formar líderes, né, estudantes que possam atuar em diferentes setores, etc. Por favor. É um programa voltado, portanto, para o fortalecimento da cooperação e fortalecimento e consolidação da cooperação nas Américas. Aqui tem algumas explicações, né, de quando ele começou, quando ele começou pequenininho, somente para mestrados, e com 50 e poucas bolsas, e depois ele chegou a um número de mais de 700 bolsas, né, em um só ano. Ele foi ampliado, pois ele não tinha área de saúde, depois com a parceria com a UPAS, ele passou a ter uma adesão também de estudantes da área da saúde. Pode avançar, Giovana? Ele tem um número de inscritos muito grande, né? Então, em média, são 4.000 inscritos, né, anuais, às vezes já chegou em alguns períodos em que essa média já foi, inclusive, maior, atualmente está em 4.000 estudantes anuais, mas nós tivemos, por exemplo, em 2015, um recorde, né, de 6.000 inscritos e 735 bolsas ofertadas pelas universidades do GCUB. Por favor, Giovana. Aí são alguns detalhes em relação às estatísticas do programa, pode passar.
também em relação ao que eu falei sobre o PROAFRE, é muito importante observar essa característica que chama a atenção das outras associações para os nossos programas. Então, vejam, hoje nós temos 64 universidades nesse programa Bolsas Brasil, mas observem, elas estão em todas as regiões. Claro que algumas regiões têm menos universidades participando, porque também tem, na realidade, menos universidades, como a região norte, por exemplo, como a região centro-oeste também, que não tem um número muito grande de universidades. Mas todas as regiões estão envolvidas. Por favor. Aqui também são alguns gráficos que mostram o crescimento. Vejam aí a primeira oferta de bolsas. Começamos com 53 bolsas. E mesmo em períodos de crise, de muita crise, né, como ano passado, como 2018, mesmo assim as universidades mantêm uma oferta muito grande. E isso possibilita que a universidade receba estudantes de vários países. E como nós sabemos, isso é muito importante para a pós-graduação, né, na avaliação da CAPES, por exemplo. Mas isso não é só importante na avaliação das universidades, isso é importante para o crescimento da universidade, né? para, de fato, a instituição ela levar à frente a sua missão, né, de ser uma instituição global, né? Uma instituição que recebe muitos estudantes internacionais, é uma instituição que está aberta para diferentes culturas, né, para a cooperação com esses outros países no futuro. Ou seja, o que é visto internacionalmente em diferentes fóruns sobre internacionalização universitária para medir o nível de internacionalização das universidades não é somente o que eles conseguem enviar para fora do seu país, mas é principalmente a capacidade de atrair estudantes, internacionais. Então, por isso que é tão importante receber esses estudantes de diferentes programas. Claro que nós também temos muitos programas, como eu mostrei, que são de ida e vinda ou somente de ida, e que a reciprocidade é feita de forma diferente. Aí é uma distribuição mostrando quantas bolsas de mestrado e quantas bolsas de doutorado nós já foram atribuídas, por favor. Aqui também vejam dos países, né, das Américas, né, que fazem parte da OEA. São 34 países. O Brasil não pode participar desse programa, porque justamente são bolsas para os estudantes estrangeiros. Então, veja, nós temos 30 países, né, que participam desse programa. Então, é um número, de fato, assim, que chama a atenção, né, das instituições da região. Por favor. Aqui também tem alguns outros dados, né, que mostram, por exemplo, esses números, né, vejam, são 130 coordenadores, 65 reitores envolvidos, né, várias instituições governamentais, né, como o Ministério das Relações Exteriores, todas as embaixadas desses países dos estudantes. Então, todos fazem reuniões, discutem, verificam o que podem mudar. Então, eu, como coordenadora geral do programa, sou chamada para explicar, para mostrar os resultados, enfim, é um programa que, de fato, envolve muitos atores. Por favor. Aqui é um outro programa também, no âmbito dos programas da América Latina, um outro programa com o México, que é o PROP, é um programa voltado para a área de energia, né, com o apoio do CONACYT, né, que é esse órgão que eu falei, que é como meio CNPq, meio CAPES, ou seja, uma instituição, um órgão que cumpre mais ou menos as duas funções que aqui são cumpridas pela CAPES e CNPq. Então, pode passar, Giovana? Esse aí são os benefícios, né, e os órgãos envolvidos para esse programa. Nesse programa, por exemplo, vejam, o México paga para os seus estudantes realizarem seus estudos de pós-graduação no Brasil, mestrado e doutorado, cobrem todas as despesas, como um outro programa, vamos ver, por favor, que é o PROPAT. O programa PROPAT ele teve 5 edições, ele deve ser retomado no ano de 2021, com algumas mudanças, mas esse programa também foi um programa de muito impacto. O México ele cobre todas as despesas dos seus estudantes,
são estudantes oriundos de 8 áreas rurais, né, no México, e que vieram para o Brasil para realizar estudos de pós-graduação, né, nas áreas de pecuária e de agricultura tropicais. Por favor. Aí tem os benefícios, né, os estudantes, quanto eles recebem, foram 100 bolsas, né, integrais, e as nossas universidades ofereciam uma vaga, acesso aos restaurantes, etc. Pode passar? Pode avançar? Isso aqui, alguns cursos especiais, né, para a América Latina, especificamente voltados para a América Latina. Esse, por exemplo, é um curso que a Colômbia oferece para os nossos estudantes e professores, por meio do Instituto Caricuervo, que é considerado um dos maiores, né, que dirá o maior instituto de formação de espanhol, né, do continente. Então, foram feitas várias edições, cada uma diferenciada, algumas com bolsas para os estudantes e professores irem para a Colômbia, outros nós vamos ver aí cursos online. É uma oferta do governo colombiano em função das parcerias. Em contrapartida, nós já organizamos várias missões para receber reitores, pesquisadores, né, da Colômbia em nossas universidades. Pode avançar, Giovana, por favor? Esse aí é o programa que eu me referi, o ICC Online, né, do Instituto Caricuervo. Foram 4 edições. Por favor, Giovana. Intercâmbio acadêmico Brasil-Peru, então nós temos também uma parceria forte com as associações, né, do Peru, né, da Associação de Reitores do Peru, por favor. Avança. Esse é um programa que foi um programa que nós participamos, né, com o apoio da Obreal, um programa financiado pela Comissão Europeia, e cujo objetivo era construir capacidades institucionais das universidades e redes universitárias da América Latina, né, de modo a melhorar a mobilidade de estudantes e de funcionários. Teve como produto, né, um manual que foi construído por todas as instituições que estavam lá representadas. Então, do Grupo Coimbra, né, nós tínhamos a URGS, nós tínhamos a UNEB, né, da Bahia, e outras, a Universidade Federal de São Carlos, e estávamos no comitê de coordenação desse programa, que durou aproximadamente 2 anos. Aqui são explicações sobre esse programa, outro programa, né, que foi o Caminhos. Pode passar. Aqui, volte, por favor, Giovana. Aqui, né, mostra, por exemplo, que teve um projeto piloto para implementar e validar esse guia para a mobilidade acadêmica na América Latina. Foi um programa, de fato, muito importante. Pode avançar. Aqui também são parcerias com a Associação de Reitores, né, da região. Então, principalmente nesses trabalhos com as associações de reitores, nós temos a organização de missões para receber reitores ou pesquisadores e discutir parcerias, principalmente no âmbito da pesquisa. Pode avançar? O programa Bolsas Brasil, né, além do programa em si, ele tem outros desdobramentos, né? Um deles é a realização de um workshop todo mês de fevereiro ou início de março, em Washington, na sede da OEA, e um dia, geralmente, na Organização Pan-Americana de Saúde. Nesse seminário são tratados temas voltados para as questões da cooperação internacional na América Latina, e também, nos últimos 2 dias, é dedicado a um workshop de trabalho para preparar os editais do programa, avaliar os programas. Então, todos os representantes das universidades brasileiras, eles são convidados a esse seminário, e nesse momento que se faz uma avaliação mais profunda, e aquilo tudo que é enviado ao GCB como proposta é discutido coletivamente e incorporado no edital e nas normas do programa. Por favor. Como exemplo também da nossa participação nas organismos internacionais,
Então, eu representei, fui presidente da comissão da junta diretiva do IESALC, né, que é o órgão da Unesco para a América Latina e Caribe, e nós tivemos muitos trabalhos, muitos documentos a serem aprovados e muitas reuniões também que foram realizadas. Pode avançar? Aí são também exemplos de reuniões da IESALC, em Paris, no Peru, na Colômbia. Pode avançar, Giovana? Então, isso tem a ver com a nossa parceria formal com a Unesco. Aí, a nossa parceria com a UDUAL, são muitas ações envolvendo a UDUAL, um dos nossos fortes parceiros na América Latina. Esse é um produto do projeto Caminos, né? Foi um evento realizado na Argentina. Pode avançar. Debate sobre a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, realizado no Panamá. Pode avançar. Reuniões com organismos do México. Pode avançar. São várias reuniões. Aí vamos passar para o... Pode passar. Aí, um forte parceiro nosso também na América Latina é o Ministério da Educação Superior, né, de Cuba. Nós tínhamos, inclusive, todo o planejamento para começar agora no mês de outubro com programas de mobilidade de pesquisadores, de professores visitantes e seminários temáticos. Eram 3 ações. Agora nós estamos discutindo como reorganizar para que algumas delas sejam realizadas na modalidade de virtual, e Cuba é um forte parceiro nosso em diversos tipos de ações e projetos que foram realizados nesses 12 anos pelo Grupo Coimbra. Pode passar. Seminários também realizados, né, pelo Grupo Coimbra. Isso. Nesse último ponto, eu vou mostrar um novo programa do Grupo Coimbra, que se chama Programa de Mobilidade Acadêmica e Cidadania Global. Ele é aberto para todos os continentes. É um programa que permite, né, que estudantes, professores, pesquisadores, técnicos, eles participem da cooperação internacional, agora no modelo virtual, mas após a pandemia, nas 2 modalidades, ou seja, a modalidade virtual não vai terminar, ela vai ser mantida e, além dela, nós teremos a modalidade presencial. Pode passar? Então, quais são as modalidades, né, desse programa? Nós temos a graduação, mobilidade para graduação e pós-graduação. Por exemplo, esse curso da China, que é voltado para a graduação, os estudantes eles estão matriculados na Universidade de Estudos Estrangeiros de Hebei. Então, esses estudantes, se as instituições estiverem de acordo, poderão reconhecer os créditos. Então, eles cumpriram as mesmas exigências. Houve seleção interna, a universidade de lá estabeleceu os critérios, eles foram aceitos e estão matriculados, 50 estudantes nesse programa. Então, várias ações dessa natureza vão ser realizadas. Professor visitante, por exemplo, universidades no Líbano, a USEC, uma delas, vai receber professores visitantes, agora na modalidade virtual, de umas 5 áreas, né? Dentre elas, cooperação internacional, relações internacionais, direito, letras, etc. Pesquisadores, então, mobilidade de pesquisadores. Como nós sabemos, muitos pesquisadores estão trabalhando à distância, né, e dando grandes contribuições, por exemplo, no que diz respeito à Covid. Então, para busca de vacina, de medicamentos, equipamentos de proteção, orientações, como se comporta, né, a sociedade, determinados grupos, os problemas que têm sido enfrentados pelos grupos sociais como consequência da Covid. Esses pesquisadores estão trabalhando à distância. O que nós fizemos? Nós criamos essa modalidade que vai permitir que os nossos pesquisadores se envolvam de todas as áreas, não somente da questão do Covid,
todas as áreas e todos os temas, eles possam cooperar com os nossos parceiros nos 5 continentes. Então, na América Latina, nós temos várias instituições, nós vamos ver aí no slide final, várias instituições que já formalmente manifestaram interesse por várias dessas modalidades. Então, modalidade de mobilidade de graduação, de pós-graduação, professor visitante, pesquisador visitante, etc. Mas também cotutelas de tese, seminários, são várias, todas essas modalidades que estão aí descritas, né? Organização de seminários, participação em júris. Então, se a UFRJ deseja receber um professor da Itália, ou da Suíça, ou de qualquer país parceiro do GCUB, para participar numa banca nesse momento, nós podemos apoiar na busca desse professor, enfim, na seleção, junto com a universidade. Tem todas essas modalidades aí previstas. É um programa que teve uma repercussão muito grande nas Américas. Nós fizemos uma apresentação para todos os países das Américas, em espanhol, há mais ou menos 3 semanas atrás, e que trouxe um impacto muito grande, né? Muitas universidades dos nossos países, né, latino-americanos se interessaram, não somente de latino-americanos, mas também países caribenhos. O que nós esperamos, né, com esse programa, por isso que o nome dele, né, é Programa de Mobilidade Acadêmica e Cidadania Global, é que os nossos participantes eles possam refletir sobre a importância da cidadania global, né? E, para isso, eles vão ser chamados, convidados, ao final de sua experiência, seja virtual ou posteriormente presencial, a escrever um pequeno texto de uma página ou gravar um vídeo, um pequeno vídeo, falando sobre a importância da cidadania global. Nós pensamos isso porque, mais do que nunca, é importante que as pessoas compreendam o papel da cooperação internacional universitária. A cooperação deve servir para aproximar as pessoas, compreender o outro, conhecer as outras culturas, conhecer os outros sistemas de educação superior, os sistemas de pesquisa. Quais são os problemas, né, os principais problemas que aquele país, né, onde eu estou tendo uma experiência virtual ou presencial, apresenta? Quais são os problemas que eles têm? Quais são as fortalezas? Como é que eles podem contribuir? Por que é importante formar um cidadão global? A experiência da pandemia nos mostra que, mais do que nunca, isso é importante. Conhecer quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável, lutar por uma educação de qualidade, né, objetivo número 4, para todos e por toda a vida. Então, nós esperamos, né, que os participantes dos programas, sejam eles professores, pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação, técnicos das nossas instituições brasileiras ou parceiras, compreendam a necessidade de refletir e se preparar para um mundo melhor. Dar a sua contribuição, né, para termos uma sociedade mais justa, né, mais igualitária. Quando falamos sobre a América Latina, por exemplo, o que temos? Temos uma região de muitos contrastes, muito heterogênea. Heterogênea no que diz respeito aos povos que vivem nessa região. Heterogênea no que diz respeito à economia. Heterogênea quando nós comparamos capital e interior. Heterogênea quando nós comparamos o nível de desenvolvimento educacional entre os países e dentro dos países. Quando nós avaliamos a complexa situação do desemprego, do analfabetismo, das faltas de condições básicas das pessoas que vivem na América Latina. Então, nós não podemos unicamente pensar em cooperar internacionalmente com as nossas universidades, em promover programas, né, sejam agora virtuais ou presenciais, que não levem a cada um dos nossos participantes a pensar qual é o seu compromisso social. E o seu compromisso social não é apenas com o seu local. O local é muito importante, mas mais do que nunca nós sabemos que o global
deve ser visto e administrado de uma forma diferente do que o que nós temos feito. Os problemas climáticos, os problemas da saúde, os problemas habitacionais, o problema da produção de alimentos, o problema relacionado ao lixo que produzimos, ao aquecimento global, enfim, uma universidade e seus partícipes, sejam eles professores ou pesquisadores ou técnicos, não podem ficar alheios a esses problemas. Nós só vamos, de fato, construir um mundo mais justo, mais igualitário, melhor, com mais paz, né? Quando, de fato, nós também fizermos, como líderes que somos, a nossa parte, de fazer com que as pessoas se envolvam nessas discussões. E tantas outras. Violência contra as crianças, contra as mulheres, enfim, são tantas. Os problemas da segurança de cada país. É isso que nós pretendemos com esse programa que esperamos, né, que se fortaleça. Hoje já é visto assim como um programa que tem um potencial de impacto muito grande, mas nós vamos começar devagar e esperando que o programa ele se fortaleça, como aconteceu com os demais programas do Grupo Coimbra. Por favor, Giovana. Aqui, né, nosso último slide mostra alguns países já das Américas, né, que já se manifestaram. Não tem todas as bandeirinhas aí, que a Giovana falou que era difícil colocar todas as bandeiras aí, faltava espaço. Mas nós já temos Panamá, México, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia e vários outros, né, que manifestaram, Costa Rica, que manifestaram formalmente o interesse em participar do programa, além de outros parceiros, né, de outros continentes, como a Suíça, Espanha, Itália, várias instituições da Itália e muitos outros. Bem, próximo, Giovana. E agora, esse último slide é o meu sincero, manifesto o meu sincero agradecimento. Peço mil desculpas por esses problemas, tantos problemas técnicos aí ocorridos no início, e estou à disposição para as respostas, responder as perguntas que forem apresentadas, mas não somente para isso, estou à disposição também para continuar esse diálogo com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos e a todas. Nós que agradecemos, professora Rosana, pela sua excelente apresentação. Realmente foi muito ilustrativa, principalmente no sentido de mostrar essa extraordinária abrangência da atividade do Grupo Coimbra. É verdade, alguns programas vão com uma velocidade e outros com outra, e isso não depende necessariamente do Grupo Coimbra, são os parceiros, são as dinâmicas que existem nos países também. Então, estamos muito felizes com essas informações, e eu, particularmente, como gestor da parte de Relações Internacionais da Rural, fiquei muito impressionado com esse último programa apresentado, que eu não tinha conhecimento, o Programa de Mobilidade Online e Cidadania Global, e os comentários feitos também pela senhora, assim, me deixaram muito assim entusiasmado, né, com muito entusiasmo, e aguardando, né, a oportunidade de poder participar. Certamente é uma articulação gigantesca, né? Mas pelo que eu vi, já tem um retorno de vários países, né? E nesse contexto atual é importante não apenas fazer a questão online ou por ser online, para cumprir um requisito, para substituir a presencial. Eu acho que, assim, eu concordo 100% com a senhora, que é uma excelente oportunidade para reforçar alguns valores que tem que acompanhar a educação, né? Muitas vezes, quando a gente fala de internacionalização, a gente quantifica essas atividades em questão de mobilidade, idas, vindas, e, às vezes, as questões relacionadas com a qualidade da educação, de discutir os valores cidadãos, né?
não são colocados em primeiro lugar, né? Então, achei muito interessante. Eu até queria aproveitar porque tenho algumas perguntas que eu vou sintetizar em uma pergunta que acredito que a senhora vai poder falar significativamente, que é a questão assim da mobilidade online. O que realmente a senhora entende? Qual a perspectiva assim da mobilidade online como uma substituta da mobilidade presencial? Vai fazer outras ou começo a responder já essa? Posso já Essa, responder? Tá. exatamente. Sim. Em relação, primeiro, ao programa, né, de fato, ele é um programa assim, bastante ambicioso, né, porque muito trabalhoso, envolve muitos países, muitas dimensões, 6 modalidades, e por isso que nós estamos até com bastante cuidado assim, para fazer o lançamento. Nós fizemos o lançamento em espanhol, agora vamos fazer o lançamento para as nossas universidades em português, e depois um lançamento para as universidades de língua inglesa, para que a gente possa ter aí, nós vamos ter uma plataforma em que cada parceiro e as nossas instituições associadas podem ver os seus interesses. Então, essa é uma das alternativas que nós vemos. Além disso, tem a consulta direta, né, que o Grupo Coimbra faz, então, em que a universidade poderá dizer, eu me interesso agora em receber professores do Líbano, enviar professor para a Itália, por exemplo. A Itália tem a Universidade Estrangeira de Siena, eles têm interesse de receber professores em determinadas áreas. Enfim, tem todo tipo de ação, inclusive além daquelas que nós ofertamos. O que eu penso sobre as atividades online? Eu diria que eu vou me basear em uma categoria da filosofia, do materialismo histórico dialético, para dizer, considerar o concreto real. Então, é partir da realidade que nós temos. A realidade que nós temos hoje não é a que nós gostaríamos, mas é a realidade. Por muito tempo, ainda, a previsão, né, dos analistas, né, especialmente dos fóruns internacionais, dos organismos internacionais, é que nós ainda vamos sofrer, por alguns anos, o impacto da pandemia na mobilidade presencial. Há algumas previsões, inclusive, bastante pessimistas, né, dizendo que isso demora ainda 2, 3, 4 anos para que a gente retome o ritmo que nós tínhamos. Mesmo porque não existe ainda, né, todos nós temos acompanhado aí a mídia e as declarações feitas pela Organização Mundial de Saúde, ainda não se sabe, infelizmente, como o vírus vai se comportar. Então, não se sabe, por exemplo, se não dá para a gente dizer, olha, agora no Brasil, a gente viu ontem, né, que está havendo uma estabilidade em muitos estados, né? Então, alguns com queda e poucos com aumento de casos. Mas nós sabemos que isso não é algo que se possa garantir que vai continuar. Do mesmo jeito que aconteceu com outros países, como Irlanda, como Alemanha, como Inglaterra, né, que estão, e outros que nem são muito noticiados também, mas que estão tendo novas ondas, né? Então, que havia uma estabilidade, né, chegaram àquele platô e começou a baixar, e que agora ressurgem os casos. O que isso tem, qual é o impacto disso para a cooperação internacional universitária? No sentido da mobilidade, tanto de professores como de pesquisadores, presencial. As pessoas não vão se sentir seguras tão cedo. Muita gente não vai se sentir segura, mesmo que tenhamos uma vacina, nós sabemos que essa cobertura vai ser no máximo de 50%, é o que dizem os especialistas, nós não sabemos quantas pessoas vai atender durante essas primeiras experiências, né, com as primeiras vacinas que serão disseminadas, ou seja, a mobilidade presencial vai ser comprometida, né? Já está sendo muito fortemente, mas mesmo com a recuperação das atividades presenciais, a mobilidade internacional será comprometida. Então, eu vejo que a atividade online, logicamente, ela não se compara em termos da experiência de você estar no país. Não tem comparação.
E viver em um outro país, né, mesmo que seja 2 meses, 1 mês, é uma experiência ímpar, é uma experiência muito importante. É você, de fato, é uma imersão cultural. E eu costumo dizer que essa imersão cultural, ela se dá em coisas muito básicas, inclusive. Como comprar pão é diferente de um país para o outro. Como entrar no supermercado. Pode levar o carrinho, não pode levar o carrinho, pode levar a sacola, não pode levar a sacola. Onde é que paga? Aqui tem uma maquininha que lá no meu país não tem. Coisas muito elementares. Como fazer a matrícula? Como me dirigir para as pessoas? Como cumprimentar? Ou seja, isso vem no pacote. Quando você vai morar e viver num outro país. Reaprender tudo. Como abrir uma conta no banco é bem diferente quando nós estamos no nosso país e em outro país. Não existe um padrão, né, para todas essas pequenas coisas do cotidiano. E eu estou falando das coisas bem básicas, né? Mas viver em outro país, né, traz essa experiência, por exemplo, da imersão, né, no idioma, né, que vai fazer com que você aprenda determinados códigos, né, que nenhum curso lhe daria. Entendeu? Então, mas por que nós vamos manter a atividade à distância, né, a virtual, mesmo depois da pandemia? Porque muitas vezes as pessoas pensam que não participar de uma experiência internacional tem a ver unicamente com o número de bolsas que você tem, se você tem recursos, se você não tem. Mas não é só isso. Às vezes a pessoa quer muito, um estudante, um professor, um pesquisador, e passar 6 meses na Inglaterra, ou no México, ou na Argentina, mas não pode. E não é por falta de recurso. Às vezes tem um problema familiar, às vezes tem filho pequeno, então não pode levar e também não pode deixar. Tem um problema de saúde na própria pessoa ou em alguém da família que limita também, dificulta essa decisão de morar, de ir ter a experiência fora do país. Então, é por isso que nós pensamos que é importante manter também essa dimensão do virtual. Pelo virtual, você também aprende, por exemplo, e isso eu acho que é um aspecto muito importante para, de uma certa forma, desconstruir uma ideia de que o virtual era menos em termos de ensino, não é? O curso de Introdução à Cultura Chinesa, por exemplo, as pessoas que têm participado têm feito muitos elogios, né? Eles têm aprendido muita coisa. Eu digo, então, em resumo, hoje é o possível, é o concreto, é a realidade objetiva, é isso que nós temos, é isso que nós podemos oferecer. Mas nós esperamos que, até pelos caminhos que nós vamos trilhar, do envolvimento com pesquisadores em vários e diferentes grupos, nós possamos, em breve, retomar, né, o mais cedo possível, né, esse em breve a gente não sabe quanto tempo durará, as atividades presenciais, que são extremamente ricas. Isso. Professor Luque? Obrigado pela resposta, professora Rosana. Eu recebi aqui várias perguntas, mas como o nosso tempo está estourado, como falam os nossos estudantes, eu queria sintetizar elas solicitando à senhora uma mensagem para os nossos estudantes que sonham com fazer mobilidade. E por que estou fazendo esse pedido? Porque a Rural, nos últimos 2, 3 anos, tem implementado um programa de mobilidade internacional para a graduação com recursos financeiros próprios, né? Recursos do orçamento institucional. Então, isso tem aumentado enormemente a dinâmica dos nossos estudantes, no sentido de procurar, né, realizar uma mobilidade acadêmica. E muitos deles, às vezes, têm dúvidas, como a senhora, com sua larga experiência, conhece perfeitamente as dúvidas iniciais. Sendo que a senhora tem, como eu acabei de falar, uma grande experiência na área, o que a senhora falaria com eles? O que eles deviam refletir, o que eles deviam avaliar, né, nesse momento que eles estão decidindo essa vontade de fazer uma mobilidade internacional? Eu costumo assim aplicar, né, como
Um princípio para a minha vida é, quando a coisa está bem ruim, eu procuro olhar quais são as coisas boas que essa coisa ruim está trazendo. Então, eu vejo que isso é muito importante, não é? Você não fixar na coisa ruim, mas olhar o que é que tem de bom nisso. Eu vejo que a pandemia ela tem muitos pontos importantes para os estudantes de graduação. Ela traz um momento, um espaço muito importante para que os estudantes possam refletir. Primeira coisa, o estudante não pode desistir da universidade. Ele não deve desistir. Uma das grandes preocupações dos organismos internacionais, especialmente Unesco, né, mas também OEA e outros fóruns, né, um Banco Mundial, as análises que têm sido feitas mostram muitos estudantes desistindo, né, porque dizem, eu prefiro voltar quando as aulas voltarem a ser presenciais, eu prefiro aproveitar para fazer outras coisas agora, eu não gosto dessas aulas virtuais, etc. Então, infelizmente, muitos, porque perderam o emprego, tem que agora arranjar um emprego e às vezes não coincide com os horários, a família perdeu o emprego e ele tem que ajudar a família. Tem diversos fatores, né, que têm feito com que o índice de evasão na educação superior aumente muito. Então, primeiro, não sei se é um conselho, mas até um pedido, não desistam dos seus estudos, não comprometam ainda mais, né, o impacto que essa pandemia tem trazido. O final a pandemia vai passar e tem que nos encontrar fortes. Quais seriam as sugestões? Aproveite para se preparar, fazer esses cursos que têm sido oferecidos, por exemplo, o Grupo Coimbra agora vai oferecer outros cursos sobre o México, sobre o Líbano, sobre a França, para que você possa conhecer melhor essas culturas, seus sistemas de educação superior, para que o impacto, quando você chegue lá na mobilidade, seja menor. Porque muita gente, né, pensa que morar em outro país, fazer a mobilidade internacional, representa somente a parte boa, né? Flores, maravilha, paraíso, não. Tem todas essas dificuldades, né, que eu falei e que algumas vezes até leva as pessoas a ficarem mais deprimidas, quererem voltar, terem dificuldade de concluir seus estudos. Então, procurem conhecer os países que vocês gostariam de ir. Aproveitem as oportunidades que as instituições estão dando para isso. Terceiro, é a questão do estudo de idiomas. Aproveite para aprofundar o seu estudo de idiomas. Então, para que você possa estar mais preparado quando a mobilidade presencial, né, começar. Agora nós vamos ter, por exemplo, na parceria com a ETS, que é responsável pelo TOEFL, né, no mundo inteiro, o GCUB vai oferecer esse workshop, que já está divulgado, a ETS vai oferecer aos estudantes do GCUB esse workshop, né, serão vários, agora vai ser o primeiro, para preparar para os exames de TOEFL, então não percam isso, se inscrevam. Se não conseguir agora, porque são poucas vagas, 145 vagas, mas para 88 universidades é pouco, então nós teremos outros, inclusive esse ano ainda. E meu último conselho, eu diria, né, minha última sugestão para os estudantes, é que pensem como é que vocês podem contribuir, né? Não somente para receber o seu diploma e ajudar a sua família, ou mesmo a sua região, mas como você pode se preparar para ter uma visão mais global, né, de mundo. Né? Saber que o problema que tem de uma água poluída aí no Rio de Janeiro não afeta somente o Rio de Janeiro, não afeta somente seu bairro, afeta muito mais distante, cidades muito mais distantes do que o Rio de Janeiro. Os problemas que nós temos, né, de analfabetismo, de desemprego, na saúde, em todos esses setores, eles têm um impacto no país vizinho. Então, eu costumo dizer, não adianta você, já falei isso, inclusive, lá na reunião da OEA, não adianta você ter uma casa linda, maravilhosa, com tudo que você precisa lá dentro, se você está rodeado de pobreza, se você está rodeado de miséria, de pessoas que colocam em risco aquele mundo ali, aquela ilha que você construiu. Então, essa visão, ela deve ser pensada quando nós pensamos no nosso país. Então, pensar em que eu posso me preparar para contribuir para
um mundo melhor. Nós estamos num único planeta. Esse planeta não aumenta cada dia. Nós precisamos de um ar puro. Nós precisamos de água. Nós estamos vivos porque ainda temos um ar respirável, nós temos uma água ainda utilizável, nós temos alimentos ainda, mas não são todos que têm. E o que temos hoje pode acabar. Porque nós ainda não conseguimos nos mudar para passar uns dias e morar um tempo e mudar de planeta. Temos que cuidar desse planeta. Então, eu vejo que está nas mãos desses jovens, né? Mas também nas nossas. Está na mão do jovem de pensar em como fazer. Está nas nossas mãos, né, como líderes universitários, de mostrar para eles as alternativas, de proporcionar algumas alternativas de construir, né, esse novo mundo que, com certeza, nós não viveremos, mas que vocês têm que pensar para os netos, para os bisnetos, para vocês mesmos, né, que ainda tem tanto tempo nessa jornada aí pela frente. É isso. Muito obrigada. Obrigado, professora. Certamente suas palavras serão motivo de bastante reflexão, né? Os nossos estudantes sempre estão querendo saber as nossas opiniões, e principalmente quando temos alguém com a experiência que a senhora tem, não apenas na questão de internacionalização, mas também pela sua formação, né, em educação. Professora Rosana, estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer profundamente a sua participação. Problemas técnicos acontecem todo dia, isso não é o novo normal, e não prejudicou em nada, né, a sua mensagem, a sua apresentação. O reitor da universidade, o professor Ricardo Verbara, acabou de me enviar uma mensagem pedindo para cumprimentar a senhora e agradecer, ao mesmo tempo que reconhecer o papel que tem o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras nesse esforço, né, gigantesco de internacionalização do ensino superior, não apenas no Brasil, mas em toda essa região da América Latina, na qual o Brasil está historicamente ligado e relacionado, né? Eu gostaria, então, mais uma vez, professora, se a senhora quiser dar algumas palavras finais, fique à vontade, por favor. É apenas agradecer as suas gentis palavras, agradecer essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradecer ao reitor, né, Berbara, dizer que é um prazer e que eu espero, né, que quando tudo isso passe, poder fazer uma visita aí à Federal Rural do Rio de Janeiro, como nós já havíamos falado, e é isso. Também dizer para o reitor que, fruto da missão ao Líbano, nós temos agora alguns projetos muito importantes, alguns deles já vão ser lançados na próxima semana. O reitor foi um grande incentivador do trabalho da missão do Líbano com uma importante participação. Agradeço a todos mais uma vez e estou à disposição. As perguntas que eu não respondi, podem ficar à vontade para enviar para o meu e-mail, que o professor Luque tem, que eu responderei, né, com muito prazer. Muito obrigada. Obrigado, professora, mais uma vez. E certamente nós estamos muito presentes no papel que o professor Berbara foi testemunha do entusiasmo dele para participar dessa missão do Líbano, e para a Rural foi muito proveitosa, a gente conseguiu firmar alguns acordos de cooperação. Muito obrigado mais uma vez, professora, e espero que essa visita da senhora se concretize assim que essa situação passar, será a nossa convidada de honra. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Isis quer falar? Bem, pessoal,
Então, com a finalização da participação da professora Rosana, representante do Grupo Coimbra, encerramos as nossas atividades de hoje. Pedimos desculpas a gente fugiu um pouco do horário, em função, claro, de que foram 3 palestras que concitaram muita atenção e houve muitas intervenções e certamente a gente tenta, né, integrar todo mundo nessa discussão de grande importância para a rural também. Hoje foi um dia excelente, 3 apresentações brilhantes, pessoas de alto nível no trabalho de internacionalização no mundo. Pessoal, amanhã às 14 horas, novamente, e teremos para abrir os trabalhos a apresentação do Banco Santander. Não percam. Até amanhã, pessoal. Obrigado por tudo.